Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ezequiel. Mais uma vez nós estamos aqui pro Papo de Casal. E hoje nós vamos falar sobre... Espiritismo. Espiritualidade. Espiritualidade. Tá. Espiritualidade. Vamos lá, espiritualidade, gente. O que a gente estuda na teologia, no teórico, né? Seria que nós somos uma tricotomia, ou seja, nós somos compostos de carne, alma e espírito. Isso é uma tricotomia. Então, alguns outros teólogos dizem que é dicotomia, né? Que é a alma, né? Unida com o corpo e o espírito. Mas eu fico com a tricotomia porque a Bíblia várias vezes ela divide em três o ser humano. Ela divide em várias vezes o corpo, a alma e o espírito. E na minha opinião faz muito mais sentido, né, sermos três, porque dá bem para nós dividirmos isso até mesmo dentro de nós. Mas você acredita em espiritualidade? Sim. Você acredita que existem coisas sobrenaturais ou que isso é uma balela? O que você pensa sobre isso, Raeli? Eu acredito que existem coisas sim sobrenaturais. Não é nada balela. Tem que cuidar com muita coisa, eu acho. Exatamente. Então, a espiritualidade também, na minha opinião, ela existe, tá? Existem coisas sim sobrenaturais. Eu acho que ao longo do tempo, né, principalmente por algumas igrejas e até muitos canais de TV, né, que nós não vamos citar aqui, mas eu acho que isso acabou virando uma balela, mas porque foi, eu digo assim, taxado como algo profano, algo ruim, ou algo às vezes até usado para ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo da Igreja Universal, né? Que no início da Igreja Universal havia muito... A Igreja Universal praticamente ela foi fundada ali e cresceu com expulsando demônio, tá? Esse era o dom mais evidente assim naquela igreja, e não só na Igreja Universal, como muitas igrejas que foram formadas há um tempo atrás, elas cresceram nesse intuito de expulsar demônios. Então, o expulsar demônios ao longo do tempo, tá? Eles começaram a usar para ganhar dinheiro, e isso começou a virar uma balela. Começou a fazer com que os canais de TV ou vários outros canais começassem a usar disso para falar que isso não existia, que era apenas comprado. Inclusive, tá? Houveram comentários, houveram até canais que fizeram reportagens sobre isso, de pessoas que iam lá e comentavam que aquilo tudo era uma farsa, que eles foram pagos, enfim. Então, eles generalizaram um todo, e isso acabou sendo muitas das vezes tido hoje como algo que não é real, Mas o que eu vejo, eu posso falar por experiência minha, né? Quem entende de batalha espiritual, de oração, e quem já foi por uma luta espiritual, que ela é real também, que ela acontece, acaba vendo às vezes coisas e não só vendo, como sentindo isso também. Eu não sei se você já sentiu isso na pele, de se arrepiar todo sem ter nada, como uma sensação de morte ou de medo. Um certo dia eu estava cruzando aqui na beira-mar, por exemplo, e eu sentia assim, uma sensação de morte. E aí eu cruzei e depois eu vi a notícia que o rapaz tinha morrido ali na beira-mar. Um acidente de moto. Eu cruzei, eu tive a sensação, é inexplicável, uma sensação de medo, assim, de como se estivesse atirando num abismo profundo, assim, e não tivesse mais solução nem saída. Não sei se tu já teve essa experiência de sentir algo assim, sobrenatural, ou algo parecido também, né? Ah, sim, não. E eu vi a reportagem do cara. Algo sobrenatural nesse nível assim, não. Acho que só é ver coisas, né? Mas ver já é algo sobrenatural. Mas não assim. Como tu disseste que viu um demônio. Isso é ver, né? Isso é ver, né? Mas ver
não nítido. Sim, como se fosse uma sombra. Uma imagem, uma miragem, um negócio assim. Na verdade é tudo preto, né? Então, e tu vê vulto, assim, essas coisas, mas agora eu não vejo mais nada. Agora eu já participei de lugar. Antigamente a gente saía muito nas casas orar, assim, né? Então o que acontece? Quando a gente ia, teve uma experiência que marcou muito a minha vida, assim, que eu consegui ver demônios, assim. Então foi uma experiência que pra mim foi uma coisa que eu nunca mais esqueço, assim, porque nós tínhamos uma equipe que nós íamos nas casas orar, enfim, íamos evangelizar. E na saída de um culto, assim, nós estávamos num culto, aí uma senhora chegou para nós e disse: vocês podem ir orar na nossa casa? E eu, claro, podemos sim. E eu estava com os jovens que iam da minha equipe, assim, que nós íamos, né, orar em alguns lugares. E nós vamos sim, vamos orar, né? Não temos o que temer. Não? E chegamos naquela casa, quando a gente adentrou, assim, a porta, a gente já sentiu que o negócio não era de brincadeira. A batalha espiritual não é algo de brincadeira, não é algo que uma grande ilusão do diabo é fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista, tá? Outras se aprofundam e vão adentro disso e não só acreditam como veem ele, mas a grande ilusão dele é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Porque se não acreditarem que ele existe, fica mais fácil dele agir, dele tomar consequências. Então, quando nós chegamos naquela casa, assim, foi uma coisa muito terrível, assim. Então, fazem 7 ou 8 anos que isso aconteceu. E eu me lembro até hoje, assim, porque foi algo que marcou minha vida muito. Não só a minha, como a dos jovens que estavam comigo. A gente entrou na casa, assim, e a gente se arrepiou todo, assim. Se arrepiou todo. E olha pra vocês verem como isso aconteceu. Essa mulher que pediu para nós irmos orar na casa dela, a casa da vizinha dela caiu uma árvore e caiu na casa dela, e a casa dela quebrou ao meio, e tava uma época de chuva, assim. Então o que ela fez? Ela fez uma boa ação e ela acolheu aquela família dentro da casa dela, porque a casa dela era grande, era um sobrado grande, assim. Então ela fez uma boa ação, ela colheu a família para dentro da casa dela. E o que isso aconteceu? Ela fez, olha só, se nós pararmos para pensar, ela fez uma boa ação, ela fez uma ação boa, não fez nada de ruim. Só que aquela família, e ela é cristã, e só que a família que ela colocou para dentro, sem ela saber, lidava com rituais, com magia negra, só que ela não sabia, ela fez uma boa ação. E aquelas pessoas entraram para dentro da casa dela. E o filho dela, desde que elas entraram, o filho dela entrou em depressão. O filho dela não saía do quarto, da dona da casa entrou em depressão. E ele não saía do quarto, ficava no quarto e ficou naquele clima. Aí um dia ela foi no culto e ouviu falar de nós e chamou a gente para orar. E nós fomos lá. Aí a gente entrou assim, já arrepiou tudo, assim, a gente se arrepiou de verdade, muito, assim, tipo, a gente sentiu a opressão maligna sobre nós. Era como se nós tivéssemos entrado numa casa do diabo, assim. Cara, que loucura. Então imagina, depois nós vamos falar sobre isso, que as forças das trevas, elas não têm comunhão. O próprio Jesus falou isso, que as forças das trevas não têm comunhão com a luz. As trevas, ou é luz ou é trevas. Sim, mas era uma casa de uma família cristã. Era uma casa da família cristã. Como é que o outro... Eu me pergunto muitas coisas no mundo espiritual que às vezes não tem resposta, tá? Ela deixou as pessoas entrarem dentro da casa. Ah, será por isso? E eu acho que isso deu uma certa liberdade. Como ela convidou. E eu penso que só ela era cristã naquela casa. Os filhos dela não. Entende? Então, como ela convidou e como ela levou para ali, eu acho que, de certa forma, ela deu uma autoridade, uma liberdade, no mínimo, para o diabo também entrar dentro da casa dela. E a gente entrou assim e começamos a orar. Quando a gente começou a orar, elas subiram. Eu lembro até hoje, era uma senhora e 2 moças. Elas subiram assim pro 3º, segundo piso, correndo.
E nós começamos a orar. Só que A outra família subiu? a outra família subiu e ela ficou ali embaixo com nós. E a outra família subiu para cima e nós começamos a orar ali embaixo, interceder. E sabe, e aí começou a baixar aquilo. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente não foi direto no rapaz para orar por ele. A gente começou a orar pela casa. Para ganhar território, entendeu? E determinar aquela casa de novo para Jesus. Sim. Aí nós começamos a invadir a casa lá na sala, e orando. Até que eu disse, vamos morar naquele quarto. Quarto do menino. No quarto do rapaz. Quando eu chego assim, cara, eu parei em frente à porta, assim. E o demônio tava parado, assim, na minha frente. Tipo, era como se ele fosse um esqueleto, assim, enorme, com um negócio. Ele tava com um negócio na mão. E ele parado, me olhando, assim. Os olhos dele pareciam como se tivessem fogo, assim. Fogo. E ele me olhando, assim, parado. E ele disse assim pra mim, eu odeio você. Eita. Aqui você não entra. Eu paralisei, eu não sei por quantos segundos, não só eu, mas o pessoal que estava comigo. Também? Eles não chegaram a ver, mas eles paralisaram. A gente paralisou, a gente ficou imóvel. A gente não conseguia se mover nem para um lado nem para o outro, a gente só ficava assim, parado. Eu não sei quanto tempo a gente ficou naquela espécie de transe assim, em frente à porta. E a gente não conseguia entrar. Até que pela misericórdia de Deus, assim, aquele transe passou. E nós começamos a orar e entramos na porta. Quando a gente entrou no quarto do rapaz, assim, lá dentro tava tudo sujo. Tipo assim, ele comia lá dentro. Ele só ia, acho que no banheiro, porque o resto ele tava lá fedido. O quarto não tinha muita ventilação, assim, então tava muito fedido. O rapaz ali dentro, magro, assim, coitado. Tipo, sabe, jogado. E aí a gente começamos a orar, ele tava possesso. E conseguimos ali, através da graça de Deus, orar e o demônio, né, sair. Só que não parou por aí. Aí nós fomos na família. Aquela família? A família lá. E aí começamos a orar na família também, todos eles ficaram possessos. Eita. E aí foi uma batalha, foi horas de oração. Eu lembro que nós saímos, o culto acabou aproximadamente 10 horas, 22 horas, 22h30. Eu lembro que a gente saiu da casa, acho que 3 ou 4 da manhã. Nossa. A gente saiu daquela casa, 3 ou 4 da manhã. Então, ou seja, foram 4, 5 horas de batalha. De batalha, de oração. Então, assim, foi pra mim uma das maiores experiências espirituais que eu já tive do lado mal, né? No caso, que eu via ele operar, que eu via ele agir assim, muito forte ali, assim, naquela casa. Já tivemos várias experiências, né? Outra vez foi de duas moças também, que a mãe delas chamou, a menina ficou muda, né? Eu já te contei essa história. Essa já. Então a menina ficou muda, não falava. E a menina falava, era normal, só que naquele momento que o espírito tomou conta da menina, ela não falava. E ali foi que elas tinham sido entregues, consagradas, né? E foi uma batalha também, ali foi uma coisa que até hoje eu não consigo entender muita coisa sobre o que aconteceu ali. Porque foi algo muito sobrenatural, assim, foi muito sobrenatural. Aquela guria muda e o espírito saía dela, entrava na irmã e nós não conseguíamos expulsar aquilo. Até naquele momento eu me questionei assim, poxa, cara, se Deus tem todo o poder, o que está acontecendo? O que está acontecendo de errado aqui? Se Jesus tem todo o poder, por que a gente não consegue expulsar o demônio? Foi aí que tu descobriu? E, sim, aí o Rafael, um amigo nosso que estava com nós, me falou que Deus revelou para ele que aquelas meninas, a mãe delas oferecia elas assim para várias coisas que a gente não vai falar aqui.
Então aquilo ali tava. E elas eram consagradas e tinha um negócio também na casa delas lá. E foi aí que a gente conseguiu, sabe? Porque a gente veio no outro dia. A gente orou ali tudo. E a gente não conseguiu chegar a expulsar, tipo assim, a expulsar não, mas a ver que aquilo ali realmente estava curado, sabe? Sim. Operado, o milagre ali. Então o que a gente fez? A gente foi para casa, porque a gente cansou de orar, não tinha mais voz, o pessoal também. Nós voltamos para casa e voltamos no outro dia, todo junto. Legal. Todo não, né? Mas nós fomos entre os 4, eu acho que eram os 4. Sim. E nós fomos lá no outro dia pedir discernimento para Deus, para orar, pedir discernimento para Deus, para ver o que estava acontecendo que nós não conseguíamos, né? Sim. E aí no outro dia Deus revelou para nós ali, e, graças a Deus a menina era uma menina de 14 anos. Nossa. E a outra tinha 12 ou 13. Mas tu via depois que, como a gente às vezes tem um olhar diferente, a gente não percebe, mas dava para ver assim que tinha algo diferente ali nelas, tá? Essa questão espiritual não é sempre também, né, que a gente vai ver, que a gente vai estar vendo algo sobrenatural. Esse dia eu vi um vídeo até de um gurizinho que viu um anjo e ele chorava, ele tremia, assim, tu sentia que tinha algo. Mas o espiritual mal existe sim, ele consegue entrar numa pessoa, ele consegue destruir a vida de uma pessoa, ele consegue sim, né? Embora isso, com o passar dos anos, foi tido como balela, mas não, isso é real, isso existe. Tanto que existe, né, gente, que no próprio carnaval tem gente que incorpora ali dentro. Então, na Umbanda tem gente que incorpora lá, no centro espírita, na Quimbanda também. Então, eles fazem isso lá e é real. Pode ver. Se você duvida, é só olhar na internet, você vai ver vídeos das pessoas incorporando. Isso não é uma balela, isso é real. Isso até existe. Na África tem vídeo do pessoal em cima do fogo flutuando, né? Não, isso é real, isso é antigo, não é uma coisa de agora também. Isso é real, isso existe. Mas também existe a força do bem, que a gente também pode sentir, né? Inclusive eu tenho uma das maiores experiências que eu acredito que um ser humano pode ter, que é o batismo com o Espírito Santo. Cara, o batismo do Espírito Santo é uma coisa sobrenatural que tu sente o teu corpo inteiro, como se tu fosse uma fortaleza, como se tu tivesse aquele poder de voar, assim, aquele negócio que nada vai te parar. Tu se sente literalmente um Superman naquele momento. Literalmente tu sente, quando tu é batizado com o Espírito Santo, tu sente que é algo sobrenatural. Forte, muito forte, se apoderou de ti, assim. Então, assim como do lado ruim existe sim, não há quem me diga o contrário, existe sim incorporar. Do lado do bem também existe o Espírito Santo de Deus, tá? E eu comparo as duas práticas quase que iguais, tá? Tanto é que se você pegar vídeos na internet, você vai ver pessoas rodando no centro Umbanda, num lugar assim, e você vai ver pessoas rodando na igreja também. Nem sempre quando tá rodando na igreja é de Deus? Não, nem sempre é, mas sempre quando tá na Umbanda é do diabo. Tá? Mas essas duas formas são parecidas porque essas duas pessoas recebem algo sobrenatural dentro delas. Sim. Tanto a que vai num lugar assim, para se consagrar ao demônio, como uma pessoa que vai no lugar de Deus. As duas recebem algo sobrenatural dentro delas. Então, obviamente, o que eu senti, que eu posso falar a minha experiência. A minha experiência que eu senti é que tu perde o controle total do teu corpo naquele momento. Por isso eles ficam rodando. Tem pessoa que fica pulando, fala em outras línguas. Porque é um poder tão grande. É como se tu tivesse uma bomba atômica dentro de ti e ela explodisse e te levasse pro lado que ela quisesse. É isso, sabe? Então ali, como eles sentem isso, nós também sentimos de Deus. Sim. Porque o nosso corpo literalmente não aguenta o que recebe. Então eu considero isso, sabe? Então o batismo com o Espírito Santo, ele é mais ou menos o que eu senti, o que eu vivenciei. E eu sei como que a gente sabe que é o Espírito Santo. Pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja,
Como que tu sabe que é o Espírito Santo? Tu sabe que é o Espírito Santo pelo que tu vive. Se eu estou vivendo em santidade, se eu me desvio do mal, né? Se eu procuro fazer o bem, se eu creio em Jesus, que é a primeira coisa, se eu creio em Jesus, se eu creio no Espírito Santo, esses são os sinais evidentes que eu estou recebendo do Espírito Santo. Agora, se eu quero viver a minha vida de qualquer maneira e tu vai rodear lá, provavelmente não é Espírito Santo, não. Então, dá pra se saber, dá pra saber quem é quem ali na hora, sabe? E o que muda na vida, falando sobre espiritualidade, o que muda na vida de um cristão. Eu não vou falar o que muda na vida de alguém que incorpora, porque eu não sei na prática, mas eu sei pelo que eu estudo, mas eu não sei na prática. Mas eu posso falar o que muda na vida de alguém que recebe o Espírito Santo de Deus, tá? Atos 2 fala que toda carne vai ser cheia, pode ser cheia se ela quiser do Espírito Santo de Deus. Então você precisa crer. Primeira coisa, você precisa crer com todo o coração. Depois você espera. Porque existe uma coisa, uma ordem na lei de Deus que é diferente da ordem do diabo. O diabo, ele facilita as coisas para você, ele tenta te entregar tudo o mais rápido possível, mas porque não tem trabalhar ali, não tem mudança, ele não exige uma mudança de você. Literalmente, ele não exige uma mudança de você. Por exemplo, uma pessoa entra lá porque quer dinheiro. Tu quer aquilo, então ele não vai pedir para você, não, você tem que andar em santidade, você tem que fazer isso, isso. Não. Ele vai pedir, você quer dinheiro, então tá, vamos fazer isso. Vamos fazer uma oferenda aqui, você vai se consagrar aqui, vai fazer isso e tá. E é isso aqui que você vai fazer durante tanto tempo e eu vou tentar te entregar como o mais rápido possível. Deus não. Se você quer isso, tá, tudo bem. Agora você vai crer em mim, andar comigo e vai esperar eu trabalhar em você. Aí você vai receber. Então com Deus, e espiritualmente falando também, é bem diferente as coisas. Então não é assim, eu busquei tanto a Deus que eu fui batizado. Também, você pode ser batizado. Na verdade, até o fato dele preparar a gente para depois ir esperar para que chegue, faz com que a gente não gaste tudo. Tipo, tu recebe um monte de dinheiro agora. Se eu receber um monte de dinheiro agora, eu não sei o que eu vou fazer. Posso gastar com um monte de coisa. Mas eu vou pagar um monte de coisa também. Tipo, mais ou menos isso. Não precisa, olha só. É quase isso aí, literalmente. Ele te prepara para você receber algo, tanto espiritual quanto material também. Então, tem gente que vai ali, às vezes, querendo uma benção. Vamos naquele culto, querendo uma benção. Recebe a benção e vai embora. Ela recebeu o que ela queria. Sim, aí vai embora. Exatamente. Agora, com Deus, quando você fala de algo espiritual, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler, você vai buscar Deus, você vai procurar ter comunhão com Ele, mas é no tempo dele. No tempo dele. Então, eu fui renovado, um tempo atrás. E, foi no tempo de Deus. Nós já tínhamos feito vários dias de jejum, coisa e tal, e Deus não batizou ela. Não. Só renovou a mim? Então me explica, não tem uma lógica, não há como entender literalmente essa espiritualidade e esse tempo de Deus. Tá? Agora o que fica evidente é o quê? Que a partir do momento que tu recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Já vou dizer uma coisa, receber o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo, né? Bem receber diferente. o Espírito Santo é quando você creu nele, creu em Jesus, você já recebeu. Agora ser batizado é você receber dons, é você ser revestido, é você ser separado para uma obra maior, digamos assim. Então eu sei que eu tenho o selo de Deus, que eu sou separado para uma obra de Deus por conta disto. Então, não quer dizer também que naquele momento ali Deus já me separou e já começou a me usar. Porque se tu prestar atenção, primeiro Jesus fala assim para os discípulos, eram quase 500, tá? Ali em Atos 1. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que eles já tinham o Espírito Santo. Por isso revestidos. Revestidos, entendeu? Você já tem, agora vou revestir, vou colocar por cima de vocês o Espírito Santo para que
geralmente esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo é externo, é para mostrar Deus para as pessoas externamente. E ter o Espírito Santo é para mostrar para as pessoas internamente. Como assim? Internamente, porque você vai ter os frutos do Espírito. Amor, você vai ser mais amoroso, vai ter mais paz, vai ter mais tranquilidade, vai ser mais manso, vai ter mais temperança. Isso são frutos, isso você tem internamente. Agora, externamente é você orar pelos enfermos e curar. E você não cura com amor. Não. Você cura com poder. Com poder. Tá? Então, esse externo é demonstrar para as pessoas externamente, porque há pessoas que precisam ser curadas. Então, essas pessoas precisam ser revestidas do poder para orar pelas essas pessoas, para que então elas sejam curadas. Expulsar demônios, mesma coisa. Mesma coisa. Jesus deu poder para os discípulos e disse assim, ó, vão de 2 em 2 e vão por todos os lugares, curem os enfermos, expulsem os demônios, façam maravilhas. E eles foram e voltaram felizes, porque Deus deu esse poder para eles. Isso foi um revestimento. Só que ali só foi uma amostra. Em Atos 2, aí Deus disse assim, agora eu vou encher vocês de verdade, vocês vão sair por aí, vão pregar com autoridade, com ousadia, vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão orar pelos enfermos e eles curarão. Então, o que eu senti de diferença quando eu fui batizado foi isso. Essa mudança, tipo, tu vai pregar a palavra, tu já prega com mais autoridade, com mais poder, com mais ousadia. Tu vai orar por uma pessoa, tu tem mais fé, tu vai lá e ora e a pessoa muitas das vezes é curada. Nem todas as pessoas são curadas quando você ora? Não. Agora, tem uma explicação? Não também. Não tem. Tá? Eu lembro disso em várias passagens, quando Jesus ali está no tanque de Betesda, por exemplo. Jesus vai direto a um coxo e cura somente o cara e sai de lá. Eu fiquei vários dias tentando entender essa passagem. Se ali era um tanque, né, que segundo a Bíblia o anjo agitava e as pessoas se jogavam ali dentro e eram curadas. Então existiam várias pessoas ali naquele momento que poderiam ser curadas ou que precisavam de uma cura. Mas Jesus não cura todas. Ali, né? Exato, imagina, todos que estavam ali queriam essa cura, só que Jesus não cura. Só aquele. Ele vai direto numa pessoa, cura aquela pessoa e vai embora. Sai, e vai embora. Então, explicar isso, não existe explicação. Mas que a espiritualidade existe e que há uma luta do bem contra o mal, existe. Lembra de uma reportagem que a gente viu sobre uma mulher que ela recebeu um chamado de orar por um ciclone? Ah, sim, eu lembro. Aí ela pegou, foi até o local de noite pra ninguém ver ela, porque ela não tinha certeza do que ela estava ouvindo, e orou pelo ciclone e o ciclone foi embora. Aí depois ela contou pra todo mundo o que ela fez. Aí apareceu um outro ciclone ali perto. Sim. E chamaram ela. Aí foi um pessoal, todo mundo orar pelo ciclone e não aconteceu nada, tiveram que sair correndo. Né? Então isso é até engraçado, né? Hilário isso daí. Mas é tipo isso, algumas coisas não tem explicação. Não tem explicação. A vez que eu fiquei doente ali, né? A gente orou, a gente intercedeu. Sim. Eu fiquei enfermo uns meses, assim, e Deus não curou. Não curou. Não curou. Inclusive, lá onde nós estávamos, na quadra lá, o irmão orou por mim lá tudo. Sim. E Jesus não curou. O próprio apóstolo Paulo, ele, em 1 Coríntios 13, se não me falha a memória, ele diz assim... Porque ele teve um espinho na carne. E ele diz assim, porque 3 vezes orei ao Senhor. E Deus disse a ele, a minha graça te basta. Ou seja, não tem muita explicação. Não. Né? Nós temos hoje pessoas que são enfermas e pregam a palavra e oram por enfermos. Sim. Tem o Adão Santos, né? Ele é cego e ora pelos enfermos para serem curados. Mas e ele? Pois é. E o cara é bom. Não tem explicação. Então, o que nós queremos deixar hoje aqui para vocês, embora eu falo muito, né, gente? É que a espiritualidade, ela existe, tá? Ela existe tanto do bem quanto do mal, tá? O apóstolo Paulo diz assim, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e hostes da maldade. Ou seja, existem níveis
tá? Existem níveis espirituais. E alguns níveis são difíceis de combater, né? E o próprio Jesus falou assim, ó, que é a casta de demônios. Há demônios que estão encostados há muito tempo em uma pessoa. Há demônios que já estão dominando a pessoa. E esses só saem com jejum e oração. Ou seja, não basta às vezes ter só o espírito. Jejum e oração da pessoa? Jejum e oração da pessoa que vai orar. Ah, da pessoa que vai Porque orar. os discípulos chegam a Jesus e dizem assim, Jesus, nós não conseguimos expulsar os demônios. O que aconteceu? Aí Jesus diz para eles assim, ó, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, faltava jejum e oração neles. Aí Jesus vai lá e ora e tudo acaba bem, né? Sim. Então, nós queremos deixar esse alerta para vocês, né? Que o mundo espiritual existe, né? Ele é real, é tão real quanto nós estamos nos vendo aqui. É uma pena que a gente não consegue ver, né? Porque assim como existem anjos nos cercando, assim como o Espírito Santo entra dentro de nós, o espírito do mal também consegue entrar numa pessoa. E consegue, né, às vezes até fazer com que ela se mate ou faça coisas ruins para outras pessoas. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Então é isso aí, gente. Esse foi o papo sobre espiritualidade de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Se quiserem, façam perguntas para nós, que nós soubermos, nós vamos responder, né? Sim. Dê dicas de vários vídeos para nós fazermos. E sigam a gente, curtam o nosso canal, tá bom? Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.